Prosseguindo no estudo de História da Igreja, vamos agora ao item 5 do nosso material didático, Héracles, patriarca de Alexandria. Estamos na página 39 do nosso livro. Bom, agora é o ano 232 da era cristã. Eu coloquei aí um texto de Eusébio de Cesareia, que ele faz um comentário sobre esse Héracles. Ele diz: dá a entender que o primeiro deles foi Plutarco, o qual, depois de uma vida honesta, foi adornado com o martírio divino. O segundo foi Héracles, irmão de Plutarco, que, depois de dar ele mesmo numerosos exemplos de vida filosófica e disciplina, foi considerado digno do episcopado de Alexandria, depois de Demétrio. Bom, então a igreja de Alexandria, lembre-se, já é uma igreja complicada, porque também pastores dessa sé, eles sendo perseguidos, alguns aceitaram adorar o demônio para não morrer. O comentário prossegue. A igreja afirma que Héracles foi o primeiro bispo a ser chamado de Papa. Veja o que diz Eusébio de Cesareia. Eu recebi estas regras e ordenamentos de nosso abençoado pai Héracles. Em latim, nosso abençoado Papa Héracles. E comento, na verdade, não havia o conceito de Papa nos dias de Héracles. O texto aparece em uma correspondência de Dionísio, bispo de Roma. O termo pai era uma forma carinhosa de se dirigir aos patriarcas, ou primeiros ministros do Evangelho, sendo usado até os dias atuais. Até os dias atuais tem pessoas que se dirigem aos pastores, chamando-os de pai. Okay? Mas essa expressão ela era muito comum, principalmente entre os pagãos. A razão da Igreja Católica adotar é porque, por exemplo, o sacerdote de Júpiter, ele era chamado de padre em latim. Okay? E eles adotaram essa expressão. Então, o termo Papa, eles desenvolveram para dizer que o Papa é o líder da Igreja de Jesus na Terra e que esse papado, essa autoridade, viria desde o primeiro século com Pedro. Mas, até quando eles dizem que aqui no ano 232 ocorre a primeira vez de um homem ser chamado de Papa, isso mostra que eles estão errados. Se fosse assim, teria textos do próprio Pedro, antes de ser preso e ser morto, ele se descrevendo como Papa, mas não havia essa autoridade, não havia essa liderança sobre as igrejas. As igrejas eram independentes. Jesus não estabeleceu uma igreja ou de Jerusalém ou como de qualquer outra cidade como uma igreja que deveria ter primazia sobre as outras igrejas. Não. Okay? As igrejas eram independentes. Não havia uma igreja com uma autoridade especial. Essa autoridade especial, Roma está começando a reivindicar a partir desse período. Eles estão reivindicando, mas nós vimos que Irineu de Lyon teve que criticar eles, escrever uma carta, porque eles estavam querendo excluir os pastores e bispos das igrejas que não aceitavam a mudança na data da Páscoa. Passaram-se quase 1800 anos. Hoje, a Igreja Católica não está impondo a data da Páscoa, mas ela colocou isso como um feriado mundial, uma Páscoa que é dela, que não é a Páscoa bíblica, e acabou que com o tempo as igrejas foram adotando. Ou seja, a Igreja de Roma não conseguiu impor, porque Irineu criticou eles. Você não tem que excluir as pessoas que não concordam com a tua alteração. Não. E o próprio Irineu fala, o que nós aprendemos dos apóstolos, e dos nossos pastores, foi manter a data da Páscoa como está na Bíblia. Então é importante nós lembrarmos, passaram-se cerca de 1800 anos. Hoje, a Igreja Católica ela não tem mais a capacidade de impor, como ela fazia até alguns séculos atrás, quando ela mandava matar. Ela não tem mais a capacidade de impor.
mas ela consegue perverter as pessoas, repetindo, falando numa Páscoa, numa ressurreição de Jesus, quando na verdade a Páscoa ela lembra a morte de Jesus. É claro que a ressurreição de Jesus é fundamental também, mas se a Bíblia estabeleceu a Páscoa como o dia da morte de Jesus, a Igreja de Jesus tem que celebrar a Páscoa como foi estabelecida no princípio. E sobre a ressurreição, nós celebramos as primícias, excelente. Mas a Páscoa, né, nas suas igrejas, aproveite para falar, dia 23 de abril agora, de 2024, às 3 horas da tarde lá em Israel, 10 horas da manhã aqui no Brasil, vai estar celebrando 1995 anos da morte de Jesus. Nós não podemos mudar isso, tá ok? Então, nesse período aqui não existia papado, não existia uma liderança da Igreja de Roma sobre as outras igrejas. Ela vai, na verdade, fazer uso do poder do Estado, do poder do Império Romano, junto com Constantino, para estabelecer essa autoridade. E vai mandar matar as outras igrejas. Só isso já é para a pessoa que ela conhece um pouquinho de cristianismo, ela dizer, eu não posso aceitar essa igreja. Um ateu, um agnóstico que ele preza pela vida, né? Um judeu que está afastado de Jesus, nós veremos, eu vou mostrar para vocês historiadores judeus que eles ficam perguntando como que houve uma mudança tão grande na igreja, em que ela era perseguida, morria e de repente começou a matar. Não houve essa mudança na igreja. É o que eu respondo para esses historiadores, né, seja ateu, agnóstico, judeu ou de outra religião. Não houve essa mudança na igreja. A igreja continuou sendo perseguida. No período de Constantino vai ser perseguida pela igreja católica. A igreja católica vai matar principalmente as igrejas que não aceitarem o batismo de recém-nascido, que não aceitarem o purgatório, que não aceitarem a morte de Deus na cruz, que não aceitarem a adoração de imagens, e ter essas imagens dentro das igrejas. Veja o que vai ser a história da Igreja Católica. Chegar mais à frente, nós vamos estudar o período da Era das Trevas, em que a Igreja Católica, você pode pesquisar na internet, você encontra fácil aquelas chamadas, aqueles demônios que ficavam em cima da igreja, que eles diziam, não, são obras artísticas. Mas por que você botar um demônio, uma obra artística dessa dentro da igreja? Então eu sempre digo, as pessoas estão pedindo para ser enganadas. A Assembleia de Deus está pedindo para ser enganada com essa aproximação com a Igreja Católica.